Eu vou te mostrar um ativo que é mais volátil que o Bitcoin, inclusive, e que é um dos grandes motivos pelos quais os fundos imobiliários não param de cair, até mesmo no ano de 2025, quando o Ibovespa está subindo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu vou trazer para você um ativo que começou a ter muito interesse dos investidores, é um dos responsáveis pela queda continuada dos fundos imobiliários em 2025 e que tem uma volatilidade equiparada ao do Bitcoin. E esse ativo é do Tesouro Direto. Sim, do Tesouro Direto. Eu vou te mostrar aqui do que eu estou falando. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: segundo o último relatório de mercado, que é o Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que a taxa Selic em 2025 alcance 15% ao ano. Isso, por si só, já faz os ativos de renda variável caírem, porque os investidores tomam decisões supostamente racionais no sentido de não comprar ativos de renda variável, ativos que se referem a empresas, commodities, moedas e fundos imobiliários. Por quê? Porque título público vai pagar 15% pelo menos. Isso falando de título público de curto prazo, LFT ou Tesouro Selic. Quando a gente fala de título público pré-fixado, já temos taxa de 15%. Quando a gente fala de IPCA+, nós já temos IPCA mais 7,87. E aqui que mora o ativo que eu quero comentar com você. Eu não estou falando do IPCA mais 2045, eu não estou falando do pré-fixado 2031 ou 2035 com juros semestrais, e não estou falando do IPCA mais 2055 com juros semestrais. Eu estou falando do Tesouro Renda Mais 2065. Esse título que é relativamente novo e que neste momento estaria oferecendo uma taxa de IPCA, que é a inflação oficial do governo, calculada pelo IBGE, mais 7,47%. E por que eu digo que isso aqui gera queda nos fundos imobiliários? Porque a gente está falando de um título que garante por vários e vários anos. Estamos falando de 40 anos. 40 anos você garantiu um ganho real de 7,47. Isso aqui prejudica fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário precisa pagar, e esse é o preço teto que o mercado adota, precisa pagar só no dividend yield um prêmio de risco acima dessa taxa oferecida. Então, se a taxa aqui é de pelo menos 7,5%, o fundo imobiliário tem que pagar pelo menos 3% acima. O fundo imobiliário tem que pagar 10 a 11% pelo menos. Senão, eles vão continuar caindo. E esse título aqui tem uma volatilidade que você não imagina. Porque quando a gente fala de título público, quanto maior o prazo de vencimento, maior o seu risco de crédito, risco de inflação, logo, esse título tem muita volatilidade. E sim, equiparado ao Bitcoin. Eu vou te provar aqui. Mas antes, quando você vem aqui em histórico de preços e taxas e clica em investir, aqui você consegue fazer uma simulação com esse título, só para você ver como ele oscila bastante. Então você vai selecionar o Renda Mais 2065. Eu vou colocar todo o período. Ele surgiu em 2023, esse título. E olha só o que aconteceu com ele em termos de taxa. Depois eu vou mostrar o preço. Taxa chegou no fundo de 5,35. Isso significa que em agosto de 2023, o título ele estava oferecendo IPCA mais 5,33% ao ano. Acontece que, com a escalada do juro no Brasil, essa taxa precisou aumentar, chegando a atuais 7,47, 7,50. Mas o que acontece é o seguinte: para o título pagar 7,53, ele precisa mudar o seu preço. O preço precisa cair para que o investidor que comprar o título agora tenha essa expectativa de retorno. E aí, olha o que acontece com o preço. A partir principalmente de agosto de 2023. Agosto de 2023. Preço, quase R$300 a unidade. Agora, o preço está aqui, R$134 a unidade. Isso simboliza uma queda de aproximadamente 60%. Imagine você que ficou animado aqui
com toda essa alta que estava havendo, porque estávamos num período de queda, pelo menos se esperava isso de forma consistente, dos juros no Brasil, e aí você acabou tendo o azar de comprar R$ 100.000 aqui nesse topo. Comprou R$ 100.000. Nesse momento, o que está acontecendo com o seu patrimônio em relação a esse título Renda Mais 2065? Ele está derreteu 60% aproximadamente. Isso aqui que se chama marcação a mercado. Então você tem a garantia de rentabilidade durante 40 anos, sendo que nesse título você tem 40 anos de acumulação e mais 20 anos de recebimento da renda. Então, na verdade, o título ele acaba vencendo efetivamente ao final de 2084. Olha o tamanho desse prazo, por isso essa volatilidade toda. E aí, a marcação a mercado aqui te prejudicou. Mas ela poderia ter feito você ganhar bastante dinheiro. Por exemplo, aqui, se alguém comprou em março de 2023 a R$ 167 e acabou vendendo supostamente no topo, dificilmente alguém consegue fazer isso, mas se comprou a 167 e vendeu a 287, essa pessoa ganhou 60% de rentabilidade em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses, você ganhou 60%. Aí tira os impostos, você ganhou aproximadamente 50%. Imagine só, em 6 meses, ganhar 50%. É uma rentabilidade muito alta, mas olha o risco que você corre. Um risco bastante elevado, a ponto de estar perdendo 60% se acabou comprando nesses topos. Olha o tamanho do drawdown, que é a queda máxima que um ativo pode ter. Olha o tamanho do drawdown do Renda Mais 2065. Simplesmente cair de uma vez aqui, ó, quase 60%. Pesadíssimo. Será que qualquer investidor aguenta isso aqui? É claro que você pode me dizer: ah, mas eu estou investindo para longuíssimo prazo. Eu quero acumular para minha aposentadoria. Tudo bem, mas são 40 anos e mais 20 anos de renda. Esse título, a não ser que você queira ganhar algum momento com a marcação a mercado, faz pouco sentido. Você pode, por exemplo, adotar esse título como uma forma de adequação ao portfólio permanente do Harry Brown, a fim de ter a parcela da sua carteira que seria para títulos públicos norte-americanos de longuíssimo prazo, ter aqui a fim de você conseguir capturar ganhos quando esses títulos se valorizam. E aí pegar esses ganhos e alocar em outros ativos para fins de rebalanceamento da carteira. E olha só a volatilidade atual desse título: 75%. Você tem noção do que isso significa? Eu até fiz um comparativo aqui desse título com o IBIT, que é o ETF de Bitcoin da iShares, e com o Tesouro IPCA+ 2045, que é bastante volátil também. E olha só o resultado. Primeiro, em termos de rentabilidade, nos últimos 12 meses, a gente tem que o IBIT foi 122% positivo, IPCA+ 2045 caiu 21%, e o Renda Mais o dobro, caiu quase 50%. E aí a volatilidade está aqui. IBIT foi 56%, Renda Mais 52%, e aqui o IPCA+ 21%. Só que a volatilidade atual, por conta da loucura que está acontecendo com o juro brasileiro, foi de 70%, como a gente viu. Sendo assim, a gente tem, na prática, uma renda fixa hoje no Brasil que é mais volátil que o Bitcoin em dados momentos. Mas uma renda fixa que pode, em apenas 6 meses, te entregar um retorno de 50% líquido. Absurdo, né? Só para você ter uma ideia, dentro de toda essa oscilação do título, se simplesmente a taxa de juro desse título, voltando aqui para a taxa, ela sair de 7,5% para 5,5% aqui embaixo, ou seja, recuar 2%, você pode ganhar mais de 120% de rentabilidade. Na verdade, 130%. Agora, se acontecer o contrário, como aconteceu, você perde 60%. E aí você poderia me retrucar: ah, então não faz sentido em nenhum momento eu ter esse tipo de título. Olha, eu não vou dizer exatamente isso, talvez você queira com essa adaptação do portfólio permanente, mas considerando toda essa volatilidade, não é para qualquer um. É um título que realmente causa calor e muita gente. Qualquer pessoa poderia sentir calor aqui, ainda mais no Brasil, onde o juro é muito oscilante, muito imprevisível. O que eu poderia te dizer é o seguinte: enquanto que o Bitcoin ele tem mais ou menos a mesma volatilidade, mas não garante nenhum tipo de retorno, não há garantia renda variável, aqui você tem um nível de volatilidade que pode ficar acima do Bitcoin, não terá o mesmo retorno que o Bitcoin vem entregando, mas tem uma garantia de retorno se você carregar até o vencimento. Mas é um vencimento muito longo, não à toa essa volatilidade toda. Na minha visão de consultor de investimentos, você até poderia ter exposição nesse título sendo um perfil mais agressivo, comprovadamente agressivo, o que a gente avalia com muito cuidado lá na Lumen Consultoria, que é a nossa consultoria de investimentos. Link aqui embaixo. Por quê? Porque com toda essa volatilidade, é bem provável que, se você não a suportar,
você vai resgatar o título no pior momento. E tem que ser um percentual muito pequeno, a fim de que você não precise desse dinheiro a não ser em momentos de captura desses ganhos. Até porque o momento atual no Brasil é de eventual aumento dos juros além de 15%. Já tem gente dizendo isso. Então você não está pegando exatamente Brasil no fundo do poço. Ainda pode piorar um pouco. Então tem que ser um dinheiro pequeno, convexo e que você não vai precisar no curto e no médio prazo. Em nossa visão, no máximo 5% do portfólio. 5%, mesmo para perfis agressivos nesse tipo de título. E ali no quartil que a gente destina na carteira para renda fixa. Mas cuidado, todo perfil precisa ser previamente analisado. E esse aqui é o tipo de título que realmente só vale a pena por conta da marcação a mercado, porque esperar 40 anos é difícil. Salvo se você for muito jovem, até porque depois você tem que ficar recebendo a renda por 20 anos. É um tempo de espera enorme. 40 mais 20, 60 anos. Então isso aqui é para um jovem de 20 anos e olhe lá. Então tem que ter ganho com a marcação a mercado. E tem que estar acompanhando bem o título. Não é todo mundo que consegue fazer isso também. Então note que isso aqui também atrai muita especulação, atrai muito dinheiro, impactando os fundos imobiliários. Por isso que eu disse isso no começo. É uma rentabilidade prometida muito alta, mas cuidado, não é para qualquer um. O ideal é você ficar ali sendo mais conservador no Tesouro Selic, que já está pagando muito bem. E lembrando que estamos bem próximos da declaração anual do imposto de renda. E para isso eu indico para você o aplicativo da Grana, parceira aqui do canal. Esse aplicativo vai resolver para você o problema do imposto de renda e bolsa de valores. Aqui você vai consolidar ações, fundos imobiliários, ETFs, etc. e vai fazer a sua declaração do imposto de renda em apenas 5 minutos, pela versão pré-preenchida, assinando o plano mais completo de todos, que é o Mais Grana. Além disso, com esse plano, você vai conseguir regularizar o seu imposto de renda desde 2020 se estiver com alguma irregularidade. Cuidado que o seu CPF pode ser bloqueado e ainda tem uma dívida que pode ser cobrada. Tudo isso você pode regularizar pelo Grana, que automatiza tudo isso para você. E o cálculo, não se preocupe, é tudo automático, é tudo tranquilo, a emissão de DARF é tudo rápida ali, sem problema, sem ficar ali com dúvidas se está certo ou se está errado. É para automatizar e você ter mais tempo e tranquilidade para sua família. Então teste o Grana, para baixar o aplicativo é de graça, aí você assinando o plano Mais Grana, mais completo de todos, você vai ter 25% de desconto com o cupom MIRAI. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora que você já viu o título de renda fixa mais volátil de todos, talvez você queira saber qual seria a melhor renda fixa hoje entre pré-fixado a 15% ou título IPCA mais 2029 pagando IPCA mais 7,5 até 8. E para isso eu tenho um vídeo aqui que vai estar aparecendo na tela. Corre lá para sanar logo essa dúvida.